Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre desenvolver um pouco mais as questões das alternativas que o comprador de um imóvel na planta tem para poder resolver um problema que eventualmente ele tenha, que esteja sofrendo, tá? No vídeo anterior eu falei sobre a possibilidade de uma super oferta de apartamentos em razão da quantidade de prédios que foram lançados de 2021, mais ou menos para cá, que estão em construção e que deverão ser entregues, normalmente depois de 3 anos, 2021, 2024, portanto 2025, 2026, são os prédios que estão hoje em construção aqui em São Paulo. Importante inclusive frisar que eu estou me baseando aqui no mercado de São Paulo, né? E a realidade da capital de São Paulo pode ser diferente, inclusive de cidades do interior de São Paulo, tá? Existem cidades onde a característica da economia da própria cidade é diferente da capital de São Paulo. Região ligada à agropecuária, cidades como Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, por exemplo, eles têm uma economia que gira ao redor da agropecuária. Em São Paulo, a realidade é diferente. A classe média aqui que trabalha em São Paulo, trabalha em função de serviços, na parte financeira, a economia gira diferente. As indústrias que existiam ao redor de São Paulo não existem mais, né? Então a capital de São Paulo tem uma forma totalmente diferente de sobreviver. Então a realidade do que eu estou falando se aplica à região de São Paulo e eventualmente a outras cidades que têm as mesmas características, ok? Então, eu gostaria de estar errado nessa minha previsão ou visão, mas ao que tudo indica não. Por quê? Não estou. Por quê? Ontem o Banco Central, essa semana o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75 e deu indícios de que na próxima reunião, em agosto, vai manter a taxa de juros alta. Então, consequentemente, as taxas de financiamento vão continuar altas e mesmo que na reunião, digamos, de agosto ou de setembro, o Banco Central abaixe um pouco essas taxas efetivamente nos bancos privados só começam a funcionar depois de 2 ou 3 meses depois que o Banco Central baixa a taxa. Ou seja, ela entraria e começaria a funcionar, as taxas começariam a funcionar no mercado a partir de dezembro, janeiro, que é quando o mercado está praticamente em recessão. O pessoal está pensando em férias, está viajando, o mercado de compra e venda de imóveis em si está bem restrito. Então, se acontecer de haver uma baixa na taxa de juros, isso vai efetivamente começar a funcionar em maio do ano que vem, né? Depois do carnaval do ano que vem. E aí é justamente quando as construtoras vão estar entregando os imóveis, ok? Então, na realidade, quem está com problema, comprou um apartamento na planta hoje, com a previsão de entrega para maio, junho do ano que vem, ou seja, daqui a mais ou menos um ano, ele vai sofrer, muito provavelmente, a consequência dessa super oferta que vai haver, como a gente falou no primeiro vídeo, tá bom? E aí, no primeiro vídeo, a gente falou de 4 alternativas que a pessoa teria para sair dessa situação, né? Tentar vender o imóvel que ela comprou, tentar pegar um imóvel antigo que ele tinha e dar de entrada para a construtora. A outra opção seria vender o imóvel que ele tem atualmente por um preço abaixo do preço de mercado. E por último, que seria a última solução, a pior delas, seria rescindir o contrato com a construtora e assumir um prejuízo, porque a construtora nunca vai devolver o valor total que ele pagou. Então essas seriam as 4 alternativas. E eu resolvi neste vídeo desenvolver um pouco mais dessas alternativas. Okay? Para facilitar o raciocínio, na verdade a gente tem que começar pelo último item, que é a pior situação, que é aquela de devolver para a construtora, devolver não, na verdade nem recebeu, mas rescindir com a construtora o contrato de compra de um novo apartamento. E aí a gente tem que fazer um cálculo para ver quanto seria esse prejuízo, para depois, com esse prejuízo avaliado, a gente aplicar nas outras soluções, ok? Então digamos o seguinte, vamos imaginar que durante a construção, no meu exemplo anterior no meu vídeo anterior está mais claro, mas vamos imaginar que durante a construção você pagou para a construtora R$500 mil e ficou de pagar o resto quando ficasse pronto o imóvel, e aí sim contando com o dinheiro da venda do imóvel atual mais um eventual financiamento. Então você pagou para a construtora R$500 mil e agora vai resolveu rescindir o contrato com a construtora porque percebeu que não vai conseguir vender o apartamento a tempo e também o financiamento está muito caro, etc. Então não tem saída, você vai rescindir o contrato. Muito bem. Pela lei, a construtora poderia reter
até 25% do valor que você pagou para ela e depois devolver o resto corrigido, ok? Mas nesses 25% você tem que incluir também a corretagem que foi paga quando você comprou, mais algumas outras despesas e tal. Resumindo, deve dar por volta de 35% a 40% do valor que você pagou, a construtora vai reter. Isso está na lei, mais ou menos já é uma coisa pacificada. Então, conclusão. Se você pagou, digamos, 500 mil no meu exemplo, grosso modo, se você fizer um cálculo de 40% que a construtora vai reter, você vai receber 60% desses 500 mil de volta. Isso seria uma negociação mais ou menos amigável com a construtora, sem falar de um processo judicial nem nada, né? Uma negociação normal. Então, 500 mil, menos 40%, você vai fazer um cálculo que você vai deixar na mão da construtora, vai perder entre 150 a 200 mil reais. Com esse cálculo na cabeça, esse seria o pior dos cenários, então você já tem a condição de avaliar as outras 3 alternativas, o que seria melhor. Então, no primeiro caso, por exemplo, chegar para a construtora e dizer, ou melhor, no primeiro caso, é transferir para alguém o imóvel novo que você comprou na planta. Você pode chegar, por exemplo, ter na cabeça que você vai perder no mínimo 150 mil, então você pagou 500, você pode chegar para um amigo, por exemplo, e dizer, olha, eu já paguei 500 mil para a construtora, eu te dou um desconto de 150, você me paga 350 e assume o apartamento novo. Que tal? Né? Entre perder 150 para a construtora e para um amigo, acaba sendo menos doloroso transferir esse direito para um amigo. Seria uma solução. Se você for para a segunda solução e tentar entregar para a construtora seu imóvel atual, em troca desse novo, e se a construtora evidentemente aceitasse, você tem que ver que entre 150 e 200 mil, a menos do que ele vale, seria o valor razoável para você entregar para a construtora. Sempre tendo em mente que o prejuízo seria esse. Né? Ou a terceira opção seria vender o teu apartamento atual no mercado, mas já sabendo que você pode ter esse prejuízo de 150, 200 mil, que ainda estaria dentro do razoável. Talvez essa seja a melhor solução, porque você pode dar um desconto, digamos, de 100 mil, que já é considerável, e ainda não estaria tendo o mesmo prejuízo que você teria se entregasse para a construtora. Okay? Então, essa seria a saída, o referencial financeiro para você começar a raciocinar. Ok? E aí vamos agora, tendo esse referencial financeiro, começar a raciocinar como é que você faria na prática isso. No primeiro caso, que é transferir a sua propriedade para uma outra pessoa, essa outra pessoa teria que ter a anuência, essa operação teria que ter a anuência da construtora. Então, se você faria uma cessão dos seus direitos para essa terceira pessoa, e a construtora daria anuência nessa cessão de direitos, também a construtora costuma cobrar 3%. Tá? Ela não faz isso de graça. Então, para ela concordar com a ficha cadastral desse novo comprador, ela dá uma anuência, cobra 3%. O segundo caso, se você for dar o seu apartamento para a construtora vai ter que ter a escritura, o imposto da transferência, tudo mais, isso também ela vai te cobrar. Tá? Apesar dela ser a compradora, mas ela vai querer pôr no negócio esse cálculo, né, que é de ITBI 3%, mais custo de escritura, mais registro, por volta de uns 5% do valor do teu imóvel, ela vai querer que você assuma. Então isso também tem que pôr na conta. O quarto caso, o terceiro caso, que seria vender o teu apartamento atual, valor abaixo de mercado, seria exatamente isso. Você fala, bom, digamos, o meu apartamento vale 300 mil, se eu vou assumir com a construtora um prejuízo de 150 a 200 mil, eu posso vendê-lo por, digamos, 800 mil, né, alguma coisa assim. Qualquer coisa acima de 800 mil estaria minimizando o teu prejuízo lá. Só que aí é uma operação de compra e venda normal, escritura, registro, e as despesas são, na verdade, do comprador. Então, analisando as 3 saídas que você tem, ou as 4, talvez a melhor realmente fosse essa de você vender o teu imóvel atual a um preço abaixo do mercado, tá? Porque as despesas no total seriam menores. Agora, caso a caso, tem que ser calculado tudo isso na ponta do lápis, né? Tem que ver o contrato seu com a construtora. Às vezes o contrato de compra e venda tem alguma cláusula especial que te favoreça ou desfavoreça, né? Aí entra inclusive a discussão do Código do Consumidor. Você é consumidor, a construtora é fornecedora, então tem uma série de direitos do consumidor que tem que ser analisado.
Então, caso a caso, tem que ser visto. Mas, regra geral, seriam essas as alternativas e a forma de fazer isso aí, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto algumas possibilidades, mas principalmente, o importante é que, se você está numa situação de comprar um apartamento numa planta, mais ou menos da forma como eu exemplifiquei, que você fique atento para essa possibilidade, que daqui a um ano você vai ter esse problema, e já comece a trabalhar com essa possibilidade, com esse risco, tá? Porque quanto mais cedo você começar a vislumbrar isso, começar a trabalhar com isso, e for, inclusive, negociar com a construtora, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Se você chegar no ponto, digamos, de maio do ano que vem, que o imóvel seu novo ficou pronto, a construtora vai querer te jogar as despesas de condomínio, etc., enquanto conversa com você sobre a forma de pagamento. Tá? Então, se você já está nessa situação, pense nisso, faça todos esses cálculos e já comece a conversar com a construtora, ou já corra atrás de vender o teu apartamento. Se for o caso agora, o mercado ainda pode estar bom, porque daqui a um ano, se houver essa super oferta, os preços vão cair ainda mais. Tá? Então, tudo isso é importante para você já se planejar para o que vai vir por aí. Ok? Grande abraço para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, sigam o meu canal, dê um joinha aí e estou à dispor de vocês para qualquer eventualidade poder te ajudar. Bom, grande abraço.